O Extreme Programming, ele virou quase um padrão para desenvolvimento de software. Então, várias das práticas que tinha como se fosse uma metodologia específica, elas acabaram se tornando o cotidiano do desenvolvimento de software em si, né? De tal forma que a maioria das empresas, elas de alguma forma elas usam o XP sem necessariamente chamar de Extreme Programming, né? Usam lá as práticas que estavam descritas no XP, juntando com algumas outras, sem nem notar tanto que as usa, né? Mas é interessante que junto com a metodologia também vinham valores como comunicação, como simplicidade e até mesmo como coragem, né? Que faziam muito sentido, que fazem muito sentido para o desenvolvimento de software. Falando em coragem, o Vinícius Manhães Teles, né, que escreveu esse livro é bem antigo já, teve muita coragem também quando ele trouxe esses conceitos para o mercado brasileiro, e foi um dos meus primeiros contatos, por exemplo, com metodologias ágeis para desenvolvimento de software. Vale a pena pesquisar Extreme Programming, ver essa base, sabe? Olá, mentes diligentes, tudo bem com vocês? Deixa eu ler aqui o roteiro que eu escrevi pro vídeo de hoje. Eu queria falar com vocês sobre um conceito chamado The Gap, né? Como se fosse a lacuna aqui, o espaço, né? É, talvez quase como o vão, né? Que separa você de algo, né? É, esse conceito, né? Ele vem de um produtor e apresentador de programas de TV e rádio nos Estados Unidos, um cara chamado Ira Glass, né? E ele costuma fazer workshops e dar cursos para escritores, cursos, por exemplo, sobre storytelling, né? E ele fala que é comum encontrar pessoas que quando estão aprendendo a escrever, né, a escrever livros, né, ou escrever roteiros de filme, ou qualquer coisa desse tipo, delas se sentirem incomodado como esses roteiros, como essas histórias, elas no começo elas não são tão boas assim, né? É, e esse conceito do The Gap, né, ele talvez pudesse ser simplificado e, de certa forma, extrapolado para tudo que você vai aprender, e que não é tão trivial, tá? Não é algo que você simplesmente aprende rapidamente, já domina e pronto. Coisas que dependem de uma certa imersão, de uma certa prática, né? Por exemplo, quando você está aprendendo um idioma, ou quando você está aprendendo a tocar um instrumento musical, ou então quando você está inclusive aprendendo uma profissão. Nesses casos, o que geralmente acontece é que você aprende ali aos poucos os detalhes daquilo que você está treinando e, de certa forma, você faz mal, né? Você não tem resultados tão bons durante essa fase de aprendizado. Então, o The Gap seria aquela fase onde eu faço mal aquilo que eu estou aprendendo até começar a fazer bem e até começar a fazer sentido para você, né? Eu acredito que quase tudo realmente que nós vamos aprender que tem relevância na nossa vida acaba tendo um pouco desse efeito do The Gap. É lógico, nem todo mundo, isso não vai acontecer com 100% das pessoas, mas eu acredito que acontece com a maioria. Por exemplo, quando você vai aprender um idioma, você passa um certo tempo errando bastante, falando mal aquele idioma, embora se comunicando, até que você consegue um domínio um pouco melhor desse idioma. E aí eu acho que as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Mas até lá é realmente difícil, é realmente incômodo, né?
E o Ira Glass, inclusive, ele costuma dizer que tem pessoas que desistem, que elas não suportam passar pelo The Gap, né? Que elas acabam desistindo porque elas não suportam, digamos, passar aquele período onde você não tem necessariamente sucesso, né? Onde aquilo que você faz não está dando certo, justamente como fase normal do aprendizado, né? Então, atravessar o The Gap, ele faz parte do desafio em si de aprendizagem, né? Até porque, quando você está começando, é muito difícil você notar a própria evolução. É, Primeiro porque os obstáculos, né? Você tem dificuldade de medir os obstáculos que você está enfrentando. Às vezes eles parecem até maiores do que são, ou você simplesmente não está preparado ainda para eles. Então, tem uma questão aí de perspectiva, né? A sua perspectiva, enquanto pessoa que está aprendendo, é, é diferente de outra pessoa que já sabe, e aí fica um pouco mais difícil de medir, inclusive até progresso, né? Uma das coisas que talvez ajude a vencer o The Gap, né? Vencer esse vão que o separa de quando você começa a produzir alguns resultados ali, você vence essa barreira inicial, principalmente você aprender a ter empatia com você mesmo, você entender das suas próprias limitações, do seu próprio limitação não só de aprendizado, mas às vezes limitação do tempo que você tem disponível, ou das outras coisas que acontecem na sua vida que atrapalham um pouco aquele aprendizado. E enxergar isso como parte da jornada em si, né? Isso faz com que você consiga acelerar um pouco, digamos, quando você entende isso, quando você acaba aceitando um pouco melhor, isso fica com um humor um pouco melhor quando esses erros acontecem, quando os problemas acontecem. Isso acaba deixando você, de alguma forma, um pouco mais preparado para passar justamente por esses problemas. Uma outra coisa que ajuda a você atravessar esse período muito inicial é uma coisa que a gente costuma chamar de commitment device, né? Eu coloquei até aqui o verbete aqui na Wikipedia, né? Eu vou ficar trazendo para o canal agora alguns termos em inglês com mais frequência, até para que a gente consiga se ambientar e consiga procurar por esses termos depois, se você quiser se aprofundar mais, né? Então, o Commitment Device, ele é um dispositivo de comprometimento, digamos, né? É algo que você vai fazer para garantir que você vai continuar naquela jornada, que você vai continuar trilhando aquele caminho, que você vai ter um pouquinho mais de persistência, um pouquinho mais até de constância, digamos assim. Porque, assim como a gente já falou em outros vídeos, você não é seu cérebro, tá? Então, às vezes você dá muita importância para algo, mas o seu cérebro em si não dá tanta importância, ou não dá a importância que você gostaria que ele desse. Então, é comum que a gente tenha momentos de falta de foco, né? Se distraia com uma certa facilidade, procrastine algo que você precisa estudar, mesmo quando você gosta muito do assunto, certo? Então, isso pode acontecer e um commitment device pode, digamos, ajudar você a convencer, digamos, seu cérebro de que aquilo que você está estudando é realmente muito importante, que ele precisa focar, precisa dar dedicação naquilo que você está fazendo. Você pode utilizar como commitment device, por exemplo, um grupo de estudos onde você tem horário e aí você envolve outras pessoas, então você fica com uma certa pressão social, né? Porque você sabe que as pessoas estão esperando por você, que elas esperam que você cumpra um determinado horário ou cumpra uma determinada demanda, né? Assim como acontece, por exemplo, com um clube de livros, né? Principalmente se você utilizar o clube de livro no formato Kumbuka, né? Que é um formato onde é escolhido, por exemplo, um capítulo que vai ser lido,
mas quem vai apresentar esse capítulo, quem vai ler esse capítulo, só é decidido no momento do encontro, ou seja, não é decidido previamente, você não sabe previamente quem vai apresentar o capítulo. Então isso obriga a todo mundo ler aquele capítulo do livro, porque quando você chega lá no encontro do Clube do Livro, é naquele momento do encontro que vai ser sorteado quem vai apresentar. Digamos, no encontro anterior só foi decidido qual o capítulo que seria, ou qual o trecho do livro que seria lido. Mas quem vai apresentar só é escolhido no momento do encontro. Isso é um commitment device porque isso obriga, digamos, obriga talvez não seja uma palavra muito forte, né? Mas isso incentiva que todo mundo leia o capítulo, porque sabe que qualquer um pode ser sorteado. Enquanto se eu já souber quem vai ler o capítulo, se já for sorteado no encontro anterior qual o capítulo e quem vai ler, muitas vezes o que acontece é que as pessoas não leem um capítulo, e só quem lê o capítulo é quem vai apresentar. Isso costuma acontecer. Então, esse tipo de estratégia é que a gente chama de commitment device. Um outro tipo de estratégia comum é você expor o que você está estudando com uma certa frequência em redes sociais, né? As pessoas fazem isso para estudos, mas fazem isso também para, por exemplo, atividade física. Então, toda vez que você vai na academia, você tira selfie e posta nas redes sociais. Isso acaba criando em você uma sensação de que as pessoas estão esperando, estão, entre aspas, lhe vigiando e sabem que todos os dias você vai postar na rede social a foto de você treinando, e no dia que você não postou é porque você não foi, então vai gerar uma expectativa. Então, por mais que as pessoas em si não tenham essa expectativa, talvez você gere essa expectativa. Você ache que as pessoas vão ter essa expectativa e isso faça uma pressão social em você para que você cumpra uma determinada meta. Particularmente, essa parte da rede social, da pressão por redes sociais, eu não gosto muito. Eu acho que isso afeta um pouco mais o nosso psicológico do que deveria, tá? Mas outros commitment devices eu acho que são bem razoáveis, tá certo? Eu, inclusive, vou fazer um vídeo no futuro só sobre commitment device e como utilizar especificamente para o aprendizado e desenvolvimento de software, certo? Uma outra, um outro conceito que também tenta lhe ajudar a atravessar o The Gap é o conceito de Baby Steps, que é muito falado no desenvolvimento de software. Em muitas metodologias usam esse conceito de várias formas diferentes. Mas aqui no aprendizado de desenvolvimento de software, acho que uma boa forma de você enxergar esse Baby Steps seria mais ou menos assim, entender como que você fazer algo por um espaço de tempo, por um período de tempo menor e ser mais constante é melhor do que ser mais esparso, ou seja, fazer com uma frequência menor e numa intensidade maior. Então, se a gente fosse resumir isso aqui em números, seria a mesma coisa que dizer que é melhor você estudar 1 hora por dia, todo dia, sei lá, 5 vezes por semana, estudar uma hora por dia, é melhor do que você estudar só uma vez na semana, 6 horas seguidas, tá? Até porque é interessante que você tenha alguns intervalos entre o tempo de aprendizado, consolidação e uso daquilo que você aprendeu. Geralmente, quando você dá alguns intervalos entre a assimilação do que você está aprendendo e depois o uso daquele aprendizado, geralmente esse aprendizado costuma ser um pouco mais eficiente. Baby Steps é algo que também vale um vídeo só para ele, tá certo? Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Eu vou acabar gravando um vídeo só para falar de Baby Steps, tá certo? E de novo, a gente vai utilizar cada vez mais termos em inglês aqui, e eu pretendo também, mais uma promessa de vídeo, fazer um vídeo ou digamos, uma série de vídeos sobre o aprendizado de inglês especificamente para pessoas que têm interesse
em desenvolvimento de software, tá certo? Eu acho que tem como você utilizar o próprio aprendizado de desenvolvimento de software como para acelerar o seu aprendizado em inglês, tá? Uma outra coisa que é bem interessante é que você estude ou até faça certas atividades de exercícios de desenvolvimento de software com interrupções periódicas, com interrupções previsíveis, tá? O método mais comum para a gente fazer esse tipo de coisa é o método Pomodoro, que também merece um vídeo só para ele, tá? Porém, para a gente não ficar nessa dívida sobre dívidas, aí só aumentando aqui as dívidas de vídeo do canal, eu não vou falar especificamente sobre Pomodoro, eu queria só dar um pouquinho mais de detalhes dessa ideia das interrupções periódicas, das interrupções previsíveis. É coisa como você cronometrar a sua atividade, então você vai começar, por exemplo, a estudar. Então você se compromete que vai estudar ali, por exemplo, por 45 minutos, que naquele 45 minutos você vai realmente focar e que depois você vai ter um intervalo, por exemplo, de 15 minutos para fazer o que você quiser, tá? E depois repetir esses ciclos. O Pomodoro, inclusive, utiliza ciclos menores, utiliza ciclos de 25 minutos. Só que quando eu faço isso, quando eu uso ciclos menores, eu também tenho que ter intervalos menores, né? E o Pomodoro ele tem uns ciclos que se repetem, e depois depois que quando completa um determinado ciclo, ele faz um intervalo um pouco maior. Mas o tempo em si nem é o mais importante. Eu acho que o mais importante é você ter uma certa consciência, um acordo que você tenha com você mesmo, que fica tranquilo, estuda, foca ou faz o exercício e sabendo que você vai ter um tempo de intervalo previsível. Ou seja, você consegue diminuir a ansiedade que você tem, você consegue tentar, pelo menos, diminuir o efeito de procrastinação ou aquela sensação de que a qualquer momento você vai se distrair e não vai conseguir retomar aquilo que você está fazendo. Então, geralmente é uma boa prática, principalmente se você tem dificuldade de foco, que você faça esse acordo com você mesmo de um período de tempo onde você vai focar, e aí você pode deixar o relógio ali perto de você e você consultar esse relógio. Não vou desfocar agora porque falta 20 minutos só para o meu intervalo, falta, sei lá, 15 minutos, 5 minutos. E isso faz com que você acabe melhorando essa negociação com você mesmo, tá certo? Mas, de novo, né, eu acho que esse tipo de técnica e a técnica Pomodoro em si, eu acho que vale um vídeo só para ele, tá? Metas e métricas, né? Você conseguir assim, estabelecer alguns objetivos e objetivos que você consiga notar o progresso desses objetivos. Independente se esse progresso ele tem uma relação direta com o resultado ou ele é simplesmente algo que você vai caminhando ali e vai vencendo, né? É o caso, por exemplo, aqui de você estar estudando no Free Code Camp e toda vez que você termina de executar aqui, você realiza um dos exercícios do Free Code Camp, quando você executa os testes e ele é bem sucedido, o Free Code Camp diz quanto por cento já foi completado. Poxa, isso é muito legal, porque eu posso estabelecer quantos por cento eu quero fazer por dia, quantos por cento eu quero fazer por semana, tá? E essa vai ser a minha medida que eu estou avançando, tá? Isso já vai lhe dar uma sensação de progresso suficiente para você, muitas vezes, resistir ao The Gap, certo? Você, cara, independente do que está difícil, do que está dando certo, está dando errado, mas eu consigo ver um progresso, eu consigo ver que eu estou avançando, sei lá, 1%, 2% por dia nos exercícios do Free Code Camp. Então, esse tipo de medição de progresso, ela acaba sendo muito, muito vantajosa para que você continue com o foco e atravesse o The Gap, atravesse aquele momento onde as coisas ainda não estão fluindo tão
tão rápido quanto você quer, né? E mesmo quando você não estiver avançando tanto, notar que o seu progresso ele não está indo na velocidade que você realmente gostaria, é interessante que você faça um julgamento, mas um julgamento que a gente chama de blameless, né? Que você não procure se culpar por isso, você não faça um julgamento moral do fato do seu planejamento não estar dando certo. Você gaste mais energia tentando achar uma estratégia, uma dessas técnicas que eu estou falando aqui, ou qualquer uma outra, achar uma estratégia para que você realmente continue progredindo. E não gastando tempo tentando se julgar, dizer que é preguiçoso, ou que é desorganizado, ou qualquer coisa desse tipo. Porque mesmo que a conclusão seja essa, que a conclusão seja desorganização, né? O que você precisa é se organizar. Se você não está se empenhando tanto quanto você julga que deveria, então você procura uma estratégia para começar a, a se dedicar mais, né? Tenta descobrir quais são as origens da sua falta de interesse ou da sua falta de disposição. Você está dormindo bem? Você realmente está com tempo para fazer aquela atividade? Quais são os outros fatores que estão influenciando naquilo? E aí você foca em tentar resolver esses problemas e não focar em tentar fazer julgamentos morais em relação a você, porque na maioria dos casos eles não vai resolver o seu problema, certo? Mas basicamente é isso. O The Gap, né? Como eu falei, é algo que praticamente todo mundo vai passar quando você está aprendendo algo muito relevante, algo que não é trivial. Você vai passar por essa fase onde você precisa de alguma forma entender melhor o seu progresso, nem sempre só com base nos resultados, porque os seus resultados podem não ser tão bons devido a você ainda não ter consolidado o aprendizado daquilo que você está aprendendo naquele momento, certo? E um excelente commitment device para mim, né, para eu continuar fazendo esses vídeos, é você dar um like aí, se inscrever no canal, deixar um comentário aí se você acha que esse conteúdo foi útil de alguma forma para você, ou se você acha que tem algum outro método que deveria estar aqui para vencer o The Gap, vencer esses passos aí iniciais, tá certo? E mesmo que você ainda esteja nesse momento muito inicial, mesmo que você ache que ainda está precisando vencer o The Gap, que ainda não tem todas as ferramentas para vencer o The Gap, calma que eu tenho um plano.